Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim a santa palavra de Deus: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está passando por um novo tempo na sua carta. O capítulo 12 inaugura um novo momento da carta aos Romanos. Martim Lutero disse que se toda a Bíblia se perdesse e nós ainda tivéssemos João em Romanos, a fé cristã estava salva. A carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico, um tratado, inclusive, de difícil compreensão. Romanos 9, 10 e 11 são, sem dúvida alguma, os textos mais debatidos entre nós evangélicos. Se você é um teólogo evangélico, você vai debater Romanos 9, 10 e 11 e você vai conhecer alguém que discorda de você. Do 12 para frente, Paulo muda a tônica. Ele passa a falar de uma maneira pragmática, passa a falar da vida prática, da vida encarnada. Por isso que ele começa, portanto. Pode ser que na sua versão esteja assim: rogo, pois, irmãos. Essa palavra significa tudo, né? Rogo, pois com relação ao quê? Com relação aos 11 capítulos anteriores. Dito isso tudo, acerca da fé, acerca da vida, acerca da eleição, acerca da escolha que Deus faz conosco, acerca da maneira como Deus nos salva, acerca do poder de Deus em salvar, acerca do pecado, do tamanho da queda e da gloriosa salvação, acerca da vitória que Jesus tem para nós, eu rogo a vocês, tendo dito tudo isso, que vocês, pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês que, levando Deus em conta, que colocando Deus à frente do coração de vocês, vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. O versículo 1 nos dá a tônica daquilo que Paulo vai vir a falar. Na verdade, esse primeiro versículo resume toda a ética paulina, na minha opinião, para o salvo. E o que Paulo está querendo dizer quando ele fala para mim e para você, eu peço a você, na verdade rogar, né? É uma palavra ainda mais forte, eu imploro a você, que pelas misericórdias de Deus, você ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. O que ele está querendo nos dizer é de que maneira o salvo vive. De que maneira aquele que um dia fora alcançado por Jesus, de que maneira essa pessoa se coloca diante da vida. Hoje mais cedo lá em São João da Barra, e o templo deles tem como semelhança aqui com o nosso templo que o pregador vê a rua. E o local mais difícil dessa igreja, o local mais complicado dessa igreja é aquela grade. Mais especificamente, quando você coloca
um pé dentro desse espaço e coloca o outro pé fora desse espaço para sair daqui para lá, porque isso coloca em você a obrigação de ser crente num ambiente avesso à fé cristã. Sair daqui para lá é o que há de mais difícil na vida cristã. Porque ser crente aqui é maravilhoso. Ser crente aqui é ótimo, está todo mundo quieto, ouvindo a palavra. E o pastor pede para os irmãos se levantarem, todos eles se levantam. E na hora do louvor os irmãos aplaudem, e nós saímos daqui felizes. O problema é que daqui para lá a felicidade não é mais a regra. Daqui para lá o aplauso é para outra coisa. Daqui para lá a vida se dá em outros termos. O que o Paulo está dizendo é: meus irmãos, daqui para lá, do templo para fora, eu rogo a vocês que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. E o corpo aqui não é esse conjunto de órgãos e tecidos envolvidos pelo grande órgão da pele. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando de algo que pode ser pegado. Quando Paulo usa a palavra corpo aqui, nesse versículo, e em alguns outros, ele se refere ao ser humano por inteiro. Tanto por inteiro é que quando ele fala que tipo de culto nós prestamos, ele fala: esse é o culto racional de vocês, esse é o culto que é prestado por vocês a partir da consciência que vocês têm de serem aquilo que vocês são em Cristo. Esse é o culto racional de vocês. E ele fala também da transformação da nossa psique, da transformação da nossa mente, efetuada pelo próprio Deus. Então, nos 2 versículos, ele nos trata como seres inteiros. Nós não somos uma peça à espera do anatômico. Nós não somos uma peça que respira e deixará de respirar, e nós seremos colocados em cima de uma mesa e poderemos ser estudados por aquilo que pode ser visto e tocado. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres inteiros. No seminário eu aprendi, nós somos seres holísticos. O Paulo está nos dizendo: olha, apresentem o corpo, a alma, o espírito, a vida de vocês, apresentem os desejos de vocês, as emoções de vocês, as esperanças de vocês, apresentem a vida de vocês como um sacrifício. Mas não um sacrifício como daqueles que eram feitos no Antigo Testamento, onde animais eram mortos para saciar a sede de culto do Criador. Não. Apresente o seu corpo, apresente o seu ser como um sacrifício vivo, como um sacrifício que permanece vivo. Um sacrifício separado, um sacrifício que ao Deus olhar, Ele se agrada, não pelo sangue que você derrama, mas pelo ar que você respira e pela vida que você vive. Por isso que o sacrifício é vivo. Em outras palavras, o Paulo está nos dizendo que a vida do cristão, a vida do salvo, é uma vida vivida em estado de culto. Por isso que quando nós começamos a igreja, eu tive uma ideia que não era original, óbvio que não. Na verdade, o criativo é aquele que copia a ideia de alguém e não fala de onde copiou. A ideia não era original, nós começamos a chamar o nosso culto de celebração. E foi de propósito. Por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque a minha ideia era fazer com que você percebesse, com a palavra celebração, que o que acontece aqui é o ápice do culto. Que o culto acontece aqui, mas ele também se dá ali. O culto acontece na igreja, mas ele também acontece no trabalho,
ele também acontece aonde a pessoa está querendo pisar na sua cabeça para conseguir uma posição melhor. Ele também acontece aonde você precisa suar, às vezes sangue, às vezes suor, às vezes desgastar a mente, às vezes desgastar o corpo para conseguir o seu pão de cada dia. O culto acontece quando você chega na sua casa e as coisas não estão do jeito que você gostaria. O culto acontece na vida que nós vivemos. E é exatamente isso que o Paulo está falando. Eu rogo a vocês que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto de vocês. Então, o verdadeiro culto a Deus é o culto que quando ele chega na igreja, ele está vindo carregando muitos e muitos cultos prestados ao longo dos dias, ao longo das lágrimas, ao longo das vitórias, ao longo das derrotas, ao longo dos problemas, ao longo das soluções. Que tudo em nossa vida seja adoração. É o resumo do que Paulo está querendo dizer. Que tudo na vida do salvo seja adoração. E uma das coisas que eu mais refleti nessas férias era o quão fácil é ser salvo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas ser salvo é muito fácil. E o que é ser salvo? Se você tiver fé em Cristo Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados, você está salvo. Salvo. E essa fé nem precisa ser muito grande, não. O pessoal que foi ovelha do pastor Heber Silva vai lembrar de uma tirada genial que ele tinha, que o pastor Heber ele tem o dom de ser evangelista. Então, todos os domingos ele pregava à noite um sermão para que pessoas se convertessem. E quando ele pregava esse sermão para pessoas se converterem, ele pedia para as pessoas abaixarem a cabeça delas. E ele convidava as pessoas a fazer uma oração de entrega da vida a Jesus. Ele dizia assim: olha, você precisa ter a sua fé do tamanho da sua sinceridade. Eu achei aquilo genial. Porque se você for sincero com Jesus, é possível que você não veja montanhas serem transportadas, mas sem dúvida alguma você verá Jesus cobrindo você com o seu sangue. Basta que você seja sincero para dizer, como disse o cego: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Basta que você seja sincero para colocar diante de Deus a sua necessidade de alma, para que Deus te abrace e te tome para Ele. Então, em outras palavras, ser salvo é virar para Deus e dizer: eu preciso ser salvo. Eu sou sincero o suficiente para lhe dizer a verdade. Eu me arrependo dos meus pecados e creio que Jesus Cristo é o Senhor. O único lugar na vida onde isso de fato funciona é diante de Deus. Se você chegar no banco e dizer assim: olha, moço, o gerente do banco, eu estou sendo super sincero, você pode me dar um empréstimo que eu vou pagar, eu prometo, eu estou sendo muito sincero. Ele vai rir de você e você vai sair dali do jeito que entrou. Se você quiser comprar alguma coisa e não tiver um cartão, não tiver um cheque, falar assim: olha, eu prometo que todo mês eu venho aqui e pago a prestação. O lojista com razão vai te negar a compra,
Porque a sinceridade não vale nada num lugar que é esse mundo, presente século, aonde nem o que está escrito muitas vezes vale. Mas quando você vira para o Senhor Jesus e diz: Senhor, eu creio mal, eu creio manco, eu creio deficiente, eu creio, a minha fé é deficitária, mas eu creio e eu me arrependo porque de fato eu sou muito diferente do Senhor, você vai ser salvo. Então ser salvo é muito fácil. Aí eu me peguei pensando, gente, se ser salvo é tão fácil, por que é tão difícil viver salvo? E aqui é a grande sacada. Ser salvo é mole. Viver salvo é impossível. Porque para ser salvo você precisa da sua sinceridade. Para viver salvo, Deus exige o seu sacrifício. Para ser salvo, Deus sacrificou-se. Para viver salvo, você é quem se sacrifica. E o Paulo vai dizer: irmãos, vocês são salvos. Irmãos, todo o trabalho foi feito por Jesus. A fé que vocês têm é dada por Jesus. O amor, quem deu, foi o Senhor Jesus. Agora está na hora de viver. E o que Deus exige de nós é tudo. É tudo. Porque viver salvo em um mundo perdido é impossível. Cazuza cantou que ele nadava contra a corrente só para se exercitar. Ele tinha esse privilégio de ir ao mar e nadar contra a corrente para sair dali mais esbelto e forte. Nós nadamos contra a corrente porque não temos opção. Quem nada contra a corrente só para se exercitar, na hora que lhe convém, boia. Na hora que lhe convém, descansa na areia. Na hora que lhe convém, caminha na beira da praia. Nós não. Nós nadamos contra a corrente porque não há uma outra opção para nós. Em um mundo de pecado, quem está ao lado do santo se coloca em oposição a esse mundo. E quem está em oposição a esse mundo experimentará no próprio corpo a oposição do próprio mundo. Então, ser salvo é mole, mas viver como salvo é impossível. Porque demanda o nosso sacrifício o tempo todo. Eu acho que a passagem bíblica mais emblemática é o Senhor Jesus dizendo, e a Bíblia fala muitas coisas, sobre outras muitas coisas, mas o Senhor Jesus vira para nós e diz assim: quando alguém te der um tapa, vire a outra face. Quando alguém lhe ofender, receba essa ofensa e não seja tentado a retribuí-la na mesma moeda. Isso é o resumo do quão louco é o Evangelho aos olhos de quem não crê. Porque só crendo muito para você virar para o seu inimigo e dizer: eu poderia lhe matar, mas não lhe matarei. Eu poderia revidar, mas não revidarei. Eu poderia esbravejar, mas não esbravejarei. E permanecerei manso e humilde, como manso e humilde é o meu Senhor, mesmo diante de todo o mundo
que ruge como um leão, buscando devorar pessoas como eu. Enquanto os coaches de ocasião ensinam a você a vencer na vida, a ser o devorador na vida, a ser o predador da vida, Jesus Cristo nos diz que nós somos ovelhas. E se a gente bobear um pouco, nós viramos ovelhas como aquelas que não têm pastor, que nós fomos chamados não para a vitória, não para o deslumbre, não para ouro e pedras preciosas, ao contrário, nós fomos chamados para a miudez, nós fomos chamados para sermos pequenos, nós fomos convidados por Jesus para sermos frágeis, nós somos convidados por Ele para que diante do sacrifício a gente aprenda a não gritar de dor, mas a louvar a Ele em todo o tempo. E meus irmãos, isso só acontece porque dentro de cada um de nós habita o Espírito Santo, realizando dentro de nós o milagre de renovar a nossa mente. Porque só com uma mente muito renovada, nós deixamos de lado as oportunidades de prevalecer, nós deixamos de lado as oportunidades de vencer, nós deixamos de lado as oportunidades de abocanhar o nosso próximo, e em troca nós entregamos a nossa própria vida como um sacrifício vivo, agradável e santo a Deus. Nós somos chamados a viver de um jeito diferente. Mas não só isso. A questão não é pare de beber e de fumar. Isso é uma ética pequena. A questão não é essa. A questão é pare de ser quem você é. Porque a igreja evangélica brasileira, em especial a brasileira, por causa da nossa cultura religiosa, e isso é muito compreensível. E quem vai julgar isso não sou eu, nem você, é o Senhor. Mas a nossa cultura parece fazer recair sobre o diabo todas as coisas ruins que nos acontecem. Quando, na verdade, a vitória da cruz, em primeiríssimo lugar, foi sobre você. Foi sobre eu. Quando Jesus Cristo morreu, Ele não morreu a morte do diabo, Ele morreu a minha morte. A vitória de Cristo coloca debaixo dos pés de Cristo o diabo, coloca o diabo. Agora Jesus tem a chave da morte e do inferno. A vitória de Cristo coloca debaixo dos pés de Cristo o mundo e seu sistema pecaminoso, coloca. Mas a gente não gosta de ouvir, e a mais pura verdade é que a vitória de Cristo coloca debaixo dos pés de Cristo a nossa própria vida, com os nossos próprios cacuetes pecadores, com os nossos próprios manquejares diante da vida. A vitória de Cristo nos esmaga, para que daquilo que Cristo esmaga, Ele forme para Ele um povo santo, agradável, perfeito, um povo vivo, vivo de verdade. Então, a questão é viver como as pessoas do mundo não vivem. A questão também é não desejar o que o mundo deseja. A questão também é não pensar o que o mundo pensa, ou não pensar da maneira que o mundo pensa. A questão também é não descansar naquilo que o mundo descansa. Quantas vezes eu já tive o desprazer de ouvir: não, mas se eu tiver um pouco mais, eu vou ficar em paz.
Se eu tiver assim uma renda um pouco maior, eu vou ficar em paz. Se eu conseguir um pouco além, eu vou ficar em paz. Até o momento em que você consegue e percebe que paz não se compra, muito menos com dinheiro. Eu gostei de pensar nisso, que quando Deus me convida a não conformar a minha vida, não vos conformeis com o presente século, não faça com que a sua vida tome a forma do presente século. Eu gostei disso, de não descansar naquilo que o mundo descansa. Porque o mundo descansa em coisas que nós não fomos convidados para descansar. O mundo descansa na alta do PIB, o mundo descansa em índices positivos de empregabilidade, o mundo descansa em índices negativos de fome, o mundo descansa na queda da pobreza. Todas essas coisas são ótimas, tá ok? Eu quero que o PIB vá lá para cima, eu quero que a empregabilidade vá lá para cima, eu quero que tudo dê certo, eu quero que o Brasil vire uma espécie de Suécia dos trópicos, é claro que eu quero! Só que eu não fui convidado para descansar nisso. Eu não fui convidado para descansar no fato de que eu recebo um recibo de salário no final do mês. Eu não fui convidado para descansar nisso. Eu não fui convidado no fato que depois de uma certa idade eu me aposentarei. Eu não fui convidado para descansar nisso. Todas essas coisas são boas e positivas. E se eu puder te dar um conselho, recolha o seu INSS, faça previdência privada, tudo isso é bom e importante. Você não pode descansar a sua vida nisso. É descansar a sua vida naquilo que o mundo descansa. Nós fomos convidados para descansar a nossa vida na soberania de Deus. O que é um antídoto contra a paranoia humana. Meu Deus, o Hamas atacou, o mundo vai explodir. Não vai explodir, querido. Não vai explodir, porque não existe essa promessa do mundo explodir. Ah, mas aconteceu o presidente. Não tem problema o presidente. O que porá fim ao mundo é a volta de Cristo. Então pode ser esse, pode ser aquele, pode ser a outro presidente, pode ter essa, pode ter aquela, pode ter a outra guerra. Nós temos que ser contra as guerras, é claro. Nós temos que ser animais políticos, como disse o Aristóteles, é claro. E eu digo aqui para você que você pode e deve ter a sua ideologia, você pode e deve lutar por aquilo que você acredita. Tudo isso está certo. O que você não pode é descansar nessas coisas. Que você não pode, agora que o meu partido ganhou, agora acabou, está tudo feito. Não! Porque nós descansamos na soberania de Deus. Então eu perdi, eu estou descansado na soberania de Deus. Eu ganhei, eu estou descansado na soberania de Deus. Eu estou empregado, eu estou descansado na soberania de Deus. Eu vou aposentar, eu estou descansado na soberania de Deus. Eu cuidei das minhas finanças, então eu vou ser um idoso com a vida no lugar. Eu estou descansado na soberania de Deus. Eu não vou ter para chegar até o final, mas eu estou descansado na soberania de Deus. Porque, e não vivam conforme os padrões desse mundo. É possível, se você tem uma versão mais antiga da Bíblia, é possível que na sua versão esteja o presente século, e não mundo. O que eu prefiro, cá entre nós. Por quê? Porque o presente século, ou traduzindo como mundo, é o contrário de eternidade. Quando Paulo fala, não vivam conforme o presente século, ele está dizendo, não coloque os valores e a esperança de vocês em coisas que acabam,
em coisas temporais, em coisas efêmeras. Porque políticos vêm e vão, ideias vêm e vão, economia vem e vai, a vida vem e vai. Não coloque a esperança de vocês no remédio que vocês tomam. E eu estou dizendo isso assim de cátedra, porque se não fosse o remédio que eu tomava, é muito provável que eu já estivesse diante do Senhor Jesus e não estivesse mais entre vocês. Eu tomo uma série de remédios todos os dias. Então eu, como um cara que dependo de remédio para viver, estou dizendo para você, nós não podemos colocar a nossa esperança no remédio, na ciência, embora todas essas coisas sejam maravilhosas. A nossa esperança não pode se conformar ao presente século. Nós precisamos nos agarrar naquilo que é eterno. E já que eu falei do remédio, falei de mim, eu vou falar do velório da minha mãe também. A minha mãe morreu e foi um choque, né? Eu dormi com mãe, acordei sem mãe. E foi literalmente assim, porque na noite anterior eu falei com meu pai sobre ela e tal, parará. Na manhã seguinte eu acordei acho que foi para ir ao toalete. E Bianca perguntou se vai voltar a dormir. E ela havia chamado um amigo meu para dar a notícia e ela acabou dando a notícia. Enfim, a minha mãe foi velada aqui, nessa igreja. E eu me lembro de pegar o microfone e falar. Por alguns motivos. O primeiro é que eu era o pastor da minha mãe, e minha mãe se orgulhava de me ter como pastor. Eu sou filho dela e precisava falar alguma coisa. Eu não preguei naquele culto, quem pregou foi um amigo meu que veio aqui pregar. Mas eu disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Sabe, tem coisas que nós dizemos que são mais para nós do que para os outros. Eu disse assim: hoje é o pior dia da minha vida, mas é o melhor dia da vida da minha mãe. Eu me lembro de ter dito isso, não me lembro de mais nada do que eu disse, mas isso eu me lembro de ter dito. E isso é reflexo de uma vida que não está fincada no presente século. Porque enquanto eu estou no presente século, eu choro, eu sinto saudade, eu sinto falta, mas como o meu coração navega pela esperança da eternidade, eu sei que aquele velório não resumiu a história e a vida da minha mãe, porque ser salvo foi fácil para ela, todo o trabalho foi feito por Cristo. Então, meus irmãos, não nos deixemos conformar pelo presente século, mas deixemos que Deus nos transforme. Aqui é um outro detalhe maravilhoso do texto, que eu poderia virar para você agora e fazer assim um apelo. Levante a sua mão, você que quer ver a sua vida transformada. Aí você ia levantar a mão e a Aline ia tocar uma música bem melancólica e você viria aqui à frente, querendo que tudo fosse transformado. Você que quando leva um tapa na cara, você dá outro tapa. Você queria sair daqui todo transformado. Você que quando ouve, você repete e você... Aí você vem para cá, chora, 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 a gente ceia e tudo acaba no quartel de Abrantes, como era antes. Mas o texto não diz isso. O texto não diz: esforcem-se para que a mente de vocês seja transformada. O texto diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Quem nos transformará é Deus. Meus irmãos, quando vocês levarem um tapa
e dizerem: eu lhe ofereço a minha outra face, saiba que não há valor nenhum em você para fazer isso, mas Deus efetua esse milagre na vida de todo aquele que um dia Ele salvou. O texto está dizendo que a transformação da nossa mente é efetuada pelo grande e poderoso Deus. Então, agora eu posso fazer o apelo. Não vou fazer não, mas eu até poderia. Deixem que Deus faça isso. Caminhem com Deus. Permitam-se ser disciplinados por Deus. Permitam-se ser transformados por Deus. A caminhada com Deus é longa, mas ela é maravilhosa. É um processo contínuo, como quem mergulha numa piscina sem fundo, de conhecimento da vontade de Deus, de relacionamento com o grande Deus. A transformação da nossa mente não é uma mecânica religiosa, mas é uma relação de pessoas que se identificam. O Pai Nosso, e nós, os seus filhos. Só assim, segundo Paulo, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar a vontade de Deus, você não tem que ser fiel no dízimo para não gastar na farmácia. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não precisa ser um religioso quanto mais. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa se oferecer. Oferecer-se como sacrifício, deixando que Deus pegue esse sacrifício vivo, como vivo é o barro ainda mole, e lhe molde de acordo com a sua vontade. Se você quer a sua vontade na sua vida, meu conselho é que você siga os seus instintos e os seus desejos. Mas se você quer experimentar a boa porque tudo que Deus faz é bom. Em outras palavras, é uma vontade que faz sentido. É uma vontade onde tudo está no lugar que deveria estar. Se você quer experimentar a agradável, e é agradável não porque afaga o nosso coração, ela é agradável porque agrada a Deus. Se você quer experimentar a perfeita, e ela é perfeita porque sai do coração do perfeito Deus e nos beneficia e nos abençoa ao mesmo tempo em que glorifica o grande Deus. O meu pedido na verdade, é mais do que um pedido. Eu rogo, irmãos, que vocês, a partir de agora, ofereçam a vida de vocês a todo tempo, como um sacrifício a Deus. Que vocês deixem que Ele transforme a mente de vocês, para que Jesus seja glorificado, e para que na sua vida as coisas ganhem um sentido que o ser humano só é capaz de encontrar quando se encontra com Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu queria te convidar para que você curvasse a sua cabeça. A Bíblia nos manda examinarmos
examinarmos a nossa vida. Se você precisa pedir perdão ao Senhor, eu te convido a pedir perdão. Peça perdão. Se você precisa perdoar, se alguém fez alguma coisa com você, agora eu te convido que você perdoe. Perdoar é uma outra maneira de dar a outra face. Perdoe agora. Se essa pessoa não está aqui, se comprometa a falar com ela depois. Eu vou pedir perdão depois. Mas participe dessa mesa se examinando, para a honra e glória do nosso Deus. Ore.